Bem, olá turma, como foi combinado em aula, a gente ficou de fazer um vídeo para provar esse teorema aqui, que no livro do Caglioli é chamado de Teorema da Invariância, está no apêndice do livro. Você já viu um espaço vetorial finitamente gerado sobre algum corpo, então toda a base V tem o mesmo número de elementos. Para provar esse teorema, a gente vai precisar de 3 lemas, onde 2 eu faço e 1 eu deixo como exercício. O primeiro lema diz o seguinte: se você tiver uma base, essa base com 1, o 2 até o n, e se você tiver um vetor U, que é, lógico, combinação linear dos elementos dessa base, onde o iésimo coeficiente dessa combinação linear é diferente de zero, então o que você pode fazer? O lema diz que você pode substituir na base, você pode substituir o vetor UI pelo vetor U, e mesmo assim vai continuar sendo base. Repetindo, desde que o iésimo coeficiente seja diferente de zero, você pode substituir na base o vetor UI pelo vetor U e ainda continuar tendo uma base. Para provar isso, a gente pode supor, sem perder generalidade, que esse I é o primeiro, é o alfa 1 é diferente de zero. Então, se o alfa 1 é diferente de zero, o que a gente pode fazer? Sendo o alfa 1 diferente de zero, você pode isolar o 1 e passar tudo dividindo, e passar o alfa 1 dividindo. Então, a gente vai ficar com a expressão desse tipo aqui: o 1 igual a 1 sobre alfa 1 menos alfa 2 vezes U, menos alfa 2 sobre alfa 1 vezes o 2, e assim por diante, até menos alfa n sobre alfa 1 vezes o 1. Vamos fazer o seguinte, para não ficar escrevendo toda hora isso, vamos chamar esse termo aqui de beta, esse aqui de beta 2, e assim por diante, esse aqui de beta n. Então a primeira afirmação é a seguinte, que esse conjunto C definido assim, quando substituindo, a gente vai provar que ele gera. Para provar que é base, tem que provar que gera e provar que é LI. Então, primeiro que gera. Para provar que gera, pega um vetor qualquer de V, e sabendo que B é uma base, V se escreve assim, como combinação linear dos elementos de B. Então, o que a gente faz? No lugar de U1, eu posso botar toda essa expressão aqui. E aí fica assim. Parte de cá eu repito, está aqui. Certo? Bem, isso, a partir daqui foi uma conta simples, foi só você usar a propriedade distributiva e associativa de espaços vetoriais, você obtém essa expressão. Aqui você obtém isso usando a propriedade associativa e distributiva. Bem, com isso a gente conseguiu mostrar que V pode ser escrito como combinação linear dos elementos de C. Foi o que a gente conseguiu provar. Aqui são os coeficientes de V, os coeficientes para V, e aparecem aqui os vetores do conjunto C. Certo? E agora provar que LI é um raciocínio parecido, provar que C é LI. Para provar que C é LI, a gente precisa considerar uma combinação linear nula e verificar que essa combinação linear só é possível com coeficientes x, x2 até xn nulos, que só é possível se esses coeficientes forem nulos. Bem, novamente eu posso fazer a seguinte substituição: no lugar de U, aqui nessa combinação linear, eu posso colocar essa expressão aqui para U. Posso colocar essa expressão. Então, colocando essa expressão, só substituindo, está aqui, isso aqui foi só substituição, não tem segredo nenhum. E aqui novamente eu usei a propriedade distributiva e associativa para obter uma expressão desse tipo, daqui para cá. Sim, então, o que ocorre? Mas aqui, o que ocorre? Aqui apareceu novamente os elementos da base B. Está aqui os elementos da base B. E os coeficientes agora são esses: x, esse termo aqui, e assim por diante até esse termo aqui. Esses são os coeficientes dessa combinação linear.
Mas os vetores que aparecem aqui nessa combinação linear são exatamente os elementos da base B, né? Ou seja, se é base, é LI. Logo, esse termo aqui, primeiro coeficiente, desculpe, esse é o coeficiente. Então, esse primeiro coeficiente aqui tem que ser nulo. Da mesma forma, o segundo até o último. Mas, por hipótese, α1 é diferente de zero. Se α1 é diferente de zero nesse produto, significa que x tem que ser zero. Mas se substituir x aqui é zero, você conclui que x2 é zero também. E assim por diante, você conclui que xn é zero. Ou seja, essa combinação linear de só foi possível se todos os coeficientes x, x2 até xn são nulos. E aí a gente prova o lema 3. Um outro lema que chega bem perto do nosso teorema da invariância é esse, que se V é um espaço vetorial que possui uma base com n elementos. Sim, ficou ruim esse, repetir. Se V é um espaço vetorial que possui uma base com n elementos e se B é LI, então esse conjunto B também é uma base, né? Ou seja, se você tiver um espaço vetorial e nesse espaço vetorial tiver uma base com n elementos, qualquer conjunto LI que tenha n elementos também vai ser uma base. É isso que a gente vai provar. Então, a gente vai usar fortemente o lema 1 para provar isso, né? Lembrando que o lema 1 ele diz que você, sob algumas condições, você pode substituir o I aqui pelo vetor 1. Né? Então, é isso que a gente vai usar. Então, faz o seguinte: se tem uma base com n elementos, vamos dar nome a essa base. Essa vai ser a base C, V1 até Vn com n elementos. Vamos supor que essa aí seja a base. Então, como é base, né, a gente vê que esse elemento aqui, desse conjunto B, a gente não sabe que é base ainda, só sabe que é LI. Esse elemento ele é a combinação linear dos elementos da base, aqui. Então, a gente pode supor, a gente conclui que algum desses alfaís aqui tem que ser diferente de zero. Porque se todos os alfaís forem zero, o que ocorre? Se todos os alfaís forem zero, o 1 é zero. Bem, nenhum conjunto LI pode ter um vetor zero. Então, o que tem que acontecer? Realmente, algum alfaí tem que ser diferente de zero. Então, vamos supor, né, sem perder nenhuma generalidade, que esse I é 1, ou seja, que o α1 seja diferente de zero. Legal. Então, a gente vai usar o lema 1. Se o α1 é diferente de zero, a gente pode substituir na base C, a gente pode substituir o primeiro termo da base C pelo o 1. Aqui eu estou usando o lema 1, certo? Usando o lema 1, eu posso no lugar do V1, já que o primeiro termo, o coeficiente do V1 é diferente de zero, então eu posso substituir o 1 pelo V1. E mesmo assim vou continuar tendo uma base, certo? Então aí eu usei pela primeira vez o lema 1. A ideia é usar esse lema N vezes. Agora veja que o 2, como isso aqui agora é uma base, o 2 é a combinação linear desses elementos. Repare que aqui agora aparece o 1, V2, Vn, né? Então, a afirmação é que algum desses BIs aqui, algum desses BIs a partir do algum desses beta-Is a partir do beta-2 tem que ser diferente de zero. Porque se todos os beta-Is a partir do beta-2 forem iguais a zero, o que a gente vai concluir? A gente vai concluir que o 2 é igual a beta-1, o 1. Ou seja, significa que o 2 é múltiplo de o 1, significaria. Mas isso não pode ocorrer por quê? Porque esse conjunto que tem o 1, o 2 até o n é LI. Né? Nenhum conjunto LI pode ter um vetor múltiplo do outro. Logo, algum desses caras, né, beta-Is, tem que ser realmente diferente de zero. Vamos supor, sem perder generalidade, que seja o segundo. Bem, se o segundo é diferente de zero, o que a gente pode fazer? Sendo o segundo termo diferente de zero,
aqui nessa base eu posso trocar o V2 por o 2. E aí vai ficar um conjunto assim. E uso de novo o lema 1 e concluo que isso aqui é base. Esse conjunto aqui é uma base. Certo? Bem, a ideia aqui, eu não vou repetir, é que a gente faça o mesmo raciocínio para U3, para V3 e trocar V3 por U3. E assim por diante a gente vai trocar e vai continuar tendo uma base. E por fim a gente vai trocar Vn por Un e vai continuar uma base. E o que a gente vai ter? Vai ter exatamente o conjunto B com a afirmação de que o conjunto B é uma base. Certo? E assim a gente conclui o lema 2. Por fim, para terminar os lemas, eu só destaquei o lema 3 aqui, mas vou deixar como exercício, é que ele diz o seguinte: se você tiver um espaço vetorial V como no lema 2, ou seja, um espaço vetorial que tem uma base com N elementos, então todo subconjunto A, né, contido em V com mais de N elementos, com pelo menos N mais 1 elementos, tem que ser LD. E aí isso eu vou deixar para vocês verem aí no livro, tem um livro, é bem fácil, usa fortemente o lema 2. Por fim, para a gente encerrar, vamos provar então o teorema da invariância, né, que é o nosso objetivo. Nós provamos 3 lemas para poder concluir o teorema da invariância. Relembrando, o teorema diz o seguinte, que qualquer espaço vetorial finitamente gerado tem o mesmo, qualquer base de um espaço vetorial finitamente gerado tem o mesmo número de elementos. Então eu faço o seguinte, vamos ver se isso realmente acontece. Seja B formado pelos vetores U1 até UN, né? E C formado pelos vetores V1 até VK, bases desse espaço. Então eu tenho estou dizendo que eu tenho duas bases, uma com N elementos e a outra com K elementos. Será que N, o número de elementos aqui, é igual a K, o número de elementos aqui? É isso que a gente quer provar. Né? Agora, isso é fácil, usando esse lema, o último lema, isso é fácil. Como B, L e C é base, temos B, o conjunto LI, então todos dois são bases. Só que vamos considerar assim, B como sendo LI e C como sendo base inicialmente. Né? Então, o que ocorre? O número de elementos de B tem que ser menor que o número de elementos, menor ou igual ao número de elementos de C. Porque se o número de elementos de B for maior do que o de C, como C é base, pelo lema 3, o número de elementos de B teria que ser um conjunto LD. Certo? Repetir. Por que N tem que ser menor ou igual a K? O número de elementos de B tem que ser menor ou igual ao número de elementos de C. Porque se isso aqui é um conjunto LI, isso aqui é uma base. Um conjunto para ser LI não pode ter mais do que N mais 1, não pode ter N mais 1 elementos, tem que ter menos que isso. Né? Ou seja, não pode ter mais que K mais 1 elemento, tem que ter menos que isso, desculpe. Então, ou seja, N tem que ser menor ou igual a K. E o mesmo raciocínio, né? Como C, agora a gente pode considerar C como conjunto LI e B como base. Né? A gente conclui que o número de elementos de C tem que ser menor ou igual ao número de elementos de N. Então, com essas duas desigualdades aqui, a gente conclui que N é igual a K. Ou seja, a gente provou que quaisquer duas bases do espaço finitamente gerado têm o mesmo número de elementos.